Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nesta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024, o dia depois da vitória importante sobre a equipe do Vitória, que coloca o Inter com pontuação de G6 no Campeonato Brasileiro. Mas no vídeo de hoje falaremos sobre um jogador que tem sido destaque do Inter e que está fazendo a melhor temporada de sua carreira vestindo a camiseta colorada. Algo que está surpreendendo até mesmo ele próprio. Também falaremos sobre a ida do presidente Alessandro Barcelos ao Rio de Janeiro para a sede da CBF e sobre as preocupações para o Clássico Grenal. Mas antes da gente ampliar tudo isso, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Vou agradecer demais se vocês se inscreverem. Bom pessoal, bora falar sobre o Inter que venceu a equipe do Vitória no último domingo, dentro do Gigante da Beira-Rio pelo placar de 3-1, e nesse jogo a gente teve um destaque fundamental para essa vitória, que foi o atacante Wesley. O Wesley foi autor de 2 gols nessa vitória, um dos gols, o segundo no início do segundo tempo, que foi importantíssimo para a consolidação do triunfo e principalmente a conquista desses 3 pontos, mas a gente também quer falar e vamos falar sobre o momento que esse jogador está vivendo com a camiseta do Internacional. Para quem não tem ideia, o Wesley, que foi contratado no início dessa temporada, não vinha sendo muito aproveitado lá no Cruzeiro, não era um jogador que agradava muito a torcida mineira. Ele saiu do Palmeiras também depois de uma temporada um pouco abaixo, mas o Inter conseguiu recuperar esse jogador. E mais do que isso, pessoal, com a camiseta do Inter, o Wesley está tendo em números a melhor carreira, a melhor temporada de sua carreira, principalmente porque ele tem feito gols importantes e tem participado de gols, algo que é fundamental também. Então vamos começar justamente falando sobre esses números dele em relação à temporada. Tá aqui na tela para vocês as temporadas como profissional do Wesley. Ele que começou como profissional sendo emprestado ao Vitória pela equipe do Palmeiras, ele que é formado nas categorias de base do Palmeiras. Lá foram 28 jogos e 5 gols marcados. Depois ele retorna para a equipe paulista, onde fica por 3 temporadas. E aí? Em 2020 fez 5 gols e deu 6 assistências, a melhor temporada dele em números de participação em gols. Em 2021, 5 gols e 3 assistências, e depois, última temporada dele com a camiseta do Palmeiras, 3 gols e 5 assistências. Aí ele é emprestado para a equipe do Cruzeiro e com a camiseta do Cruzeiro ele marca 4 gols e dá 2 assistências em 42 jogos. Se a gente pegar a melhor temporada dele em participações em gols, né? Gols mais assistências, ele tem 11, que é justamente essa temporada dele lá em 2020, onde ele fez isso em 25 jogos, né? Onde ele se destacou realmente com a equipe do Palmeiras. Só que nesse ano, com a camiseta do Inter, em 2024, primeiro, ele tem a melhor temporada dele como artilheiro, como gols marcados. São 9 gols marcados já. E ele tem mais 2 assistências. Ele já empatou a melhor temporada da carreira dele em participações e gols, com 11, mas é a temporada dele onde ele mais marcou, onde ele mais balançou as redes. E gols importantes, gols de vitória. A gente vai lembrar, por exemplo, o gol lá contra a equipe do Corinthians, no Orlando Scarpelli, gol fundamental, gol importantíssimo. Enfim, outros momentos que ele também foi fundamental participando dos jogos. Então o Wesley tá vivendo um ótimo momento com a camiseta do Internacional, é inegável titular absoluto, e na entrevista coletiva ele até foi questionado, na zona mista, melhor dizendo, ele foi até questionado a respeito disso, e ele disse que sim, está surpreso com tudo isso que ele está vivendo, porque ele chega no Internacional onde grandes nomes foram contratados, a gente lembra bem toda a empolgação com a janela de transferências que o Inter fez no início do ano, e o Wesley veio para ser um complemento, vamos dizer assim, para ser o substituto do Pedro Henrique, que estava sendo negociado com a equipe do Corinthians. Só que ele chega e domina o seu espaço, busca seu espaço, e hoje está consolidado como titular, fazendo, né, gols importantes e participando efetivamente do esquema do Roger Machado. E todo esse bom momento está se destacando no Campeonato Brasileiro. O pessoal do SofaScore colocou no Blue Sky deles os números do Wesley
com a camiseta do Inter no Campeonato Nacional. A gente trouxe, inclusive ontem, durante a Maratona Mais Que 45 no Voz do Gigante, que ele já era o artilheiro do Inter no Campeonato Brasileiro com 7 gols. Mas agora, olha aí na tela os números dele e as lideranças que ele tem no time do Internacional nessa competição nacional. São 24 jogos, 7 gols, artilheiro do time, uma assistência. 8 participações em gols, líder do time em participações em gols, 56 finalizações, é o jogador que mais finaliza pelo Internacional no Campeonato Brasileiro, 58 dribles certos, é o que mais acerta dribles no time do Internacional, é o que mais sofre faltas, com 67 faltas sofridas, e é o jogador do Campeonato Brasileiro que mais vence duelos. 185 duelos ganhos do Wesley com a camiseta do Inter nesse Campeonato Brasileiro. É inegável que o Wesley é fundamental para o Inter, é um titular absoluto, e o Roger Machado sabe disso, por isso nem pensa em tirá-lo do time. Só saiu quando estava suspenso ou com alguma questão física. Então o Wesley vem se consolidando e vem sendo um jogador fundamental, e os números estão comprovando tudo isso. Agora, falando sobre fora das 4 linhas, eu tenho 2 assuntos para tratar com vocês. O primeiro, a ida do presidente Alessandro Barcelos, que está na CBF se reunindo com a entidade máxima do futebol nacional em busca dos valores que a CBF prometeu devido à enchente. O prejuízo que o Inter teve com a enchente, os valores que o Inter teve que desembolsar por conta da enchente, e a equipe do Inter está buscando reaver uma parte desse valor junto à CBF, porque a CBF prometeu que ajudaria os clubes. Só que a CBF está prometendo e quer repassar 5 milhões e meio para o Inter. O Inter faz um cálculo que só em questão de logística, de viagens, de jogar fora do estádio Beira-Rio foram gastos 10 milhões. Então o Inter quer buscar esse valor, quer buscar esse dinheiro, e por isso o presidente Alessandro Barcelos está na CBF para negociar isso com os dirigentes da entidade máxima do futebol. Tomara que ele tenha sucesso, principalmente porque é um dinheiro que seria bem importante, porque o Inter teve muito prejuízo e está com déficit praticamente na casa dos 150 milhões de reais, muito por conta da enchente. Claro que tem desempenho em competições, premiações. O Inter, com a venda do Igor Gomes, que aliás foi oficializada pelo Internacional durante esta segunda-feira, atinge a meta de venda de atletas, mas em outros quesitos o Inter está um pouco atrasado, inclusive em bilheteria do estádio Beira-Rio. A gente até pode falar mais sobre isso no próximo vídeo. Então o Inter está no Rio de Janeiro com o presidente Alessandro Barcelos na sede da CBF, buscando reaver 10 milhões de reais que estão sendo prometidos pela CBF serem repassados pelo Inter por conta da enchente. Para fechar o vídeo de hoje, eu quero falar sobre o Clássico Grenal. Sim, o Clássico Grenal já começou para o Internacional. O Colorado pensa assim no Clássico. Roger Machado deixou muito claro isso na entrevista coletiva, inclusive não confirmando, mas colocando aí a possibilidade de que pode preservar alguns jogadores que estão pendurados no jogo contra o Corinthians para não perdê-los no Clássico Grenal 4-4-3. E são esses os jogadores que estão pendurados pelo Internacional para esse jogo contra o Corinthians. Se algum deles receber o 3º cartão amarelo, estará fora do Clássico Grenal. Rafael Borré, Bruno Gomes, René, Wanderson, Thiago Maia e Ener Valencia. Se a gente pegar essa lista, a gente está falando aqui de Rafael Borré, que não vai jogar, né? O Borré dificilmente vai jogar no jogo contra o Corinthians por conta da lesão que o tirou do jogo, inclusive contra o Vitória. O Bruno Gomes é titular absoluto, então muito cuidado, é um garoto também, um cara que vai muito para duelo, dividida, busca desarmes. O René pouco entra, então dificilmente vai receber esse 3º cartão amarelo também. O Wanderson é um reserva que está buscando seu espaço, mas ainda não conseguiu retomar a boa fase que já viveu no Inter. O Thiago Maia é uma preocupação, principalmente porque o Fernando tá suspenso do jogo contra o Corinthians, já não joga e ainda saiu com uma dor na panturrilha, o tornozelo, ainda está em dúvida essa questão. O Inter não divulgou nada em relação ao Fernando. Mas o Roger destacou que ele sim pode ficar à disposição para o Clássico Grenal, porque depois do jogo contra o Corinthians, ainda tem a questão da data FIFA. E para fechar, o Ener Valencia, que será o titular contra o Corinthians, mas a tendência é que o Borré retorne
para o Clássico Grenal 4-4-3, dessa forma o Valência seria a reserva. Mas é bom, né, ter o Valência entre uma alternativa ali no banco de reservas, por isso é importante que nenhum desses jogadores receba o terceiro cartão amarelo. Inter sim está muito focado nesse Clássico Grenal, porque é o primeiro do Roger Machado como treinador, é o primeiro do D'Alessandro como dirigente. O Inter pode terminar a temporada com 100% de aproveitamento diante do Grêmio, né, contando o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Brasileiro. Então é um Grenal sim muito importante. E além do mais, né, o Inter pode entrar no G4 ou continuar numa luta aí por algo maior dentro do Campeonato Brasileiro, se vencer o Corinthians e principalmente se vencer o Clássico. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, compartilhar o vídeo, ativar as notificações e se inscrever no canal, que é muito importante pra mim. Fechou? Valeu!